C'était quelqu'un par orage. soki eza na moto akosambela A Deus para responder. eza na nzambe akoyanola Queremos aprender hoje. oyo tolingi toyekola lelo Deus nzambe responde ayanolaka às orações priere que tem motivo puro. oyo eza na motifu Diga-lhe, deve saber que Deus responde às orações. Diga-lhe. esengeli oyebake nzambe ayanolaka balosa Quero dizer isso negativamente. nalingi naloba ngo négative Deus nzambe não responde ayanolaka te às orações bapriere que tem motivo errado. oyo eza Diga ao seu próximo, obana ndeko aza no se pembeni alguém para orar, a Deus para responder. Fala isso bem. Se tem alguém para orar, soki eza na moto akosambela a Deus para responder. eza na nzambe akoyanola Diga-lhe, deve saber que Deus responde às orações. Diga-lhe. esengeli oyebake nzambe ayanolaka balosambo Bons aplausos. beta maboko makasi Nós, como cristãos, biso lokola bakretien devemos saber esengeli toyeba que Deus ke nzambe responde às orações. ayanolaka bapriere Aleluia. amen Tudo que Deus tem nyonso nzambe aza nango é para nós. eza mpo na biso Cada vez que fizemos a oração para Ele, ntango nyonso osalaka priere epai na ye Ele responde. ye ayanolaka Devemos saber isso. esengeli toyeba ngo Aleluia. amen Se tem alguém para orar, a Deus para responder. soki eza na moto akosambela eza na nzambe akoyanola Mas no domingo me dimanche foi o dia que nós iniciamos o nosso tema. eza mokolo tobandaki tembe na biso Falamos que Deus tolobaki nzambe responde às orações das pessoas que fazem a sua vontade. nzambe ayanolaka losambo ya bato basalaka mokano A ya nzambe vontade de Deus mokano na nzambe está revelado eza revele na Bíblia. na bible A Bíblia bible é a vontade de Deus revelado. eza volonté ya nzambe revele A Bíblia é a palavra de Deus. bible eza liloba na nzambe Devemos saber, esengeli toyeba se na minha vida ke na vi na nga quero que Deus responda às minhas orações, nalingi nzambe ayanola bapriere na nga devo aplicar ou devo realizar ou devo andar segundo a sua palavra. esengeli natambola kolandisa liloba na nzambe Cada vez ntango nyonso a minha vida é segundo a palavra de Deus, vi na nga eza kolandisa liloba na nzambe é segundo a sua vontade. epe eza kolandisa volonté ya Cada nzambe vez que faço oração, ntango nyonso nasalaka priere Deus vai responder. nzambe akoyoka nga Aleluia. amen Quem não quer obedecer a palavra, oyo alingi kotosa liloba na nzambe te não faça oração. kosala priere te Diga ao seu próximo: se você não quer obedecer a palavra de Deus, soki yo olingi kotosa liloba na nzambe te não faça oração. kosala priere te Não faça oração, vai gastar tempo. kosala priere Porque tokolekisa Deus po nzambe responde ayanolaka os que fazem a sua vontade. oyo basalaka mokano ya nzambe Aleluia. amen Vais fazer oração, Deus abençoa o meu negócio. koloba nzambe epambola commerce na nga Deus manda mais clientes. nzambe tinda so baclient Mas na Né? Bíblia, segundo a vontade de Deus, me na bible kolanda volonté ya nzambe o cristão deve dar dízimo chrétien esengeli apesa dime e aí Deus abre o céu wana nde nzambe afongoli lola para derramar bênção. mpona kosopa mapamboli Você não faz a vontade de Deus de dar dízimo, yo osalaka volonté ya nzambe ta kopesa dime mas estás a fazer oração que Deus abençoa o que eu faço. me ozosenga na nzambe epambola nga nasalaka Não tem sentido. eza na sens te Deve fazer ainda a vontade de Deus. esengeli kosala nano volonté ya nzambe A Bíblia diz: bible elobi enquanto que está de pé a fazer a oração, ntango oza kotema mpo osala priere aprendemos isso no domingo. Enquanto que está de pé a fazer a oração da fé, ntango naza kotelema na osala priere ya kondima da fé. ya kondima Mas se você tem problema com alguém, me soki eza na problème moko na mutu perdoa. limbisa Aleluia. amen Perdoar kolimbisa é a vontade de Deus, eza volonté ya nzambe é a palavra de Deus. eza liloba na nzambe Quando você perdoa, ntango yo olimbisi cada vez faz oração da fé, Deus
concrétise a vontade do teu coração. Tango nyonso kosala losamba kondima nzamba kokisa posa O motema que na yo. deve fazer é quando que estás a orar, Eloko kosala po tango ozosambela é fazer a vontade de Deus. eza kosala volonté ya O Nzambe. que a Bíblia, o que as Escrituras pedem. Oyo becriture ezosenga. Mesmo que tens autoridade de fazer qualquer coisa na vida, Même ozona autorité kosala eloko nyonso na vie. mas se lembra daquilo que diz a palavra de Deus. Mekanisa oyo liloba na Nzambe ezoloba. Pode ter prioridade de fazer tudo, Okoki kozala na priorité ya kosala nyonso. mas o que a Bíblia diz acerca dessa situação? Mais eloko ni Bible elobi na tina situation oyo. Pode ter autoridade no trabalho, pode ser chefe, Okoki kozala chef na musala ozona autorité. mas quando a doença vai entrar na tua casa, Mais tango malade ekota na ndako na yo, você domina no trabalho, mas não vai conseguir dominar a doença. yo kodominaka na musala me na malade okoka kodomine te. Vai aclamar a Deus. Okobelela Nzambe. Deus vai dizer: Nzambe akoloba primeiro a minha vontade. liboso eza volonté na nga. No teu trabalho você não concretiza a minha vontade. Na musala oyo okokisaka volonté na nga te. Não posso responder. Nakoki koyanola te. É por isso muita gente está a chorar. Yango na bato ebele bazolela. Deus não responde às minhas orações. Nzambe ayanola bapriere na nga te. Mas a vontade de Deus, Mais volonté ya Nzambe você não concretiza isso. yo okokisaka yango te. Aleluia. Amen. Diga ao seu próximo a vontade de Deus. Volonté ya A Nzambe. palavra de Deus. Liloba na Nzambe. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Beta maboko ya bien. Hoje vou falar pouco, porque vou ministrar muito. Lelo nakoloba moke mpona ko ministère mingi. Se alguém para orar a Deus para responder. Soki eza na moto akosambela eza na Nzambe akoyanola. Eu acredito que hoje Nga na ndimike lelo Deus vai responder às nossas orações Nzambe akoyana bapriere e na biso. haverá maravilhas no culto de hoje em nome poderoso de Yeshua Amashia. Amen. Abra já o teu coração, Kongola deja motema na yo. porque hoje é o teu dia. Po lelo eza mokolo na yo. Deus daqui não falha. Nzambe yawa falya É kate. Deus que opera, Aza Nzambe é opera. Deus que resolve Eza casos. Nzambe apesa E solution. hoje vai resolver o teu caso em nome poderoso de Yeshua Amashia. Amen. Aqui o profeta vai ministrar, vai operar. Awa profeta ko ministre akopere. Você vai dar conta que ele anda com Deus. Deus responde às suas orações. Yo ko remarque que profeta tambo na Nzambe pe Nzambe yana Mas em bapriere. casa, Mais na ndako. aonde você estará, Esika yo kozala. o profeta vai estar ausente. Profeta akopesa Você deve obedecer a palavra, esengeli otoselo na Nzambe. que cada vez que você também vai fazer oração, Pe tango nyonso pe kosala losambo. precisa que Deus possa responder às tuas orações. Okozala posa ke Nzambe yana bapriere na yo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. É por isso na tua vida, Ngona na vina yo. tudo que você quer fazer, Nyonso lingo sala. fala o que a Bíblia diz acerca disso. Bible elobini na tina ya eloko yo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Foi o primeiro ponto Ezalaki point liboso. que nós aprendemos no domingo Obiso toyekolaki e dimanche. hoje queremos aprender o segundo ponto. Lelo tolingi toyoka na deuxième point. Que queremos aprender hoje. O tolingi toyekola lelo. Deus Nzambe responde ayanolaka às orações ba prière que tem motivo puro. oyo eza na motif pire. Aleluia. Amen. Digo isso negativamente. Nalobi yango négativement. Quero dizer isso negativamente. Nalingi naloba yango négativement. Deus Nzambe não responde ayanolaka te às orações ba prière que tem motivo errado. oyo eza na ba motif Errado. ya mabe. Errado. Ya erreur. Yamabe. Ya Errado. mabe, yes, ya mabe. Vou dar exemplo, você vai entender. Nakopesa exemple comprendre. Há crentes Eza na ba chrétien que fazem negócio que é ilegal. oyo basala ba commerce moko illégal. Tem muitos Bazebele. crentes fazem negócio ilegal. Ba chrétien bele basala commerce illégal. Quando os catunos roubam, Tango miyibi bazoyiba. trazem mercadoria, ele compra, bom preço, vende, ganha muito. Bazomela ba marchandise na prix ya malamba. A oração dessa pessoa, Prière ya moto oyo. Deus Nzambe dá oportunidade nesses monstros. pesa opportunité na ba miyibi oyo. Aí ele vai se fingir, não vai chamar catuno. Akobenga bango miyibi te. Deus Nzambe dá oportunidade nesses monstros pesa opportunité na bilenge para mibali oyo. trazer boa mercadoria. Po baya na biloko ya malamu. Preciso comprar chapa na igreja. Nalingi na soba batolo ne. Oração Prière que tem motivo errado. oyo eza na motif ya mabe. Deus
Deus não responde esse tipo das orações. Nzambe ayalolaka ba prière amarko na te. Oração que tem motivo errado. Prière eza na motif mabe. A pessoa, Eza na bato. eu já fiz comércio, negócio aqui. Nga na sala déjà commerce. Fazia compra nos armazéns. Na banosa mabiloko na ba magasin. A pessoa quando vai no armazém, Eza na bato musuta wa na magasin. faturou a caixa de bacalhau, Apesi asalisi facture ya macaiabo. makayabu. Ele entrega 500 kwanza no segurança. Apesi 500 kwanza na guarda. O segurança vai dar a oportunidade. Guarda akopesa opportunité. Ele entra dentro do armazém para tirar a caixa Akota na magasin po que ele faturou. oyo asalisi facture. Vai abrir a caixa, duas caixas. Akofungola ba carton mibale. Vai começar a tirar macaiabo numa caixa Akobenda bakayabu na ba carton e mususu. encher a caixa que ela vai levar. Atondisi na carton oyo akomema. Depois de encher, Après kotondisa vai vender, aketeka a ganhar muito. po aganye mingi. O dia que ele vai ouvir o segurança tem problema com o patrão, Mukolo yoka guarda zana pome na patron. ele vai sustentar o segurança. Ye akosudeni ba Deus Nzambe. não permita Ko permettre te que aquele segurança que guarda wana perde o trabalho. a perdre Lhe musala. ajuda Sunga ye a voltar a trabalhar. azonga musala. Porque o segurança vai lhe dar a oportunidade ele de Ya que puxar yiba. macaiabo, encher a sua caixa. Po guarda ko pesa opportunité ya ke yiba makayaba Oração. prière Com motivo. ya motif mabe. Ajuda-me o quê? Errado. Irado. Aleluia. Amen. Deus Nzambe não responde. ayanolaka te. Há muitas vezes, Bambale bele. Bambale bele. fizemos orações. Tosalaka ba prière. Deus Nzambe não me responde. Nzambe ayanolaka te. Motivo é negativo. Motif eza négatif. É errado. Eza mabe. Está na Bíblia. Eza na Bible. Vou dar versículo bíblico. Na kopesa verset biblique. Deus não responde. Nzambe ayanolaka te. Tem que ver bem o teu sujeito de oração. Fala kotala malamu sijono de prière. Senão, Soki te. vai começar a pensar Soki to badokanisa. que Deus Que Nzambe te abandonou. abwaki nga. Quem faz negócio ilegal aqui? Quem faz um tipo de negócio que não dá certo? Que é ilegal, não é bom, não é lógico. Quem? Nada sala commerce moko eza bien te. Nani? Não vão mostrar o dedo. Tombola musapio. A igreja está calma. Église calme. Quem? Nani? Hein? Estás a ver aquele caminhão que leva combustível? Ba caminhão ne memaka ba essence. Passa na tua casa à noite, Ele kananda kono na butu. despeja combustível. A sopi essence. Estás a comprar combustível ilegal Ozo somba essence illégal. e depois eles levam na empresa. E puis a memi na empresa. Você estás a orar, Deus, Yo Nzambe. quero ser patrocinador da glória divina. Na lingi nazala partenaire ya gloire divina. Mas esses dias não tem mercadoria para vender. Manda-me mercadoria. Mikolo nazala biloko koteka te tindanga biloko na teka. Motivo errado. Motif a mabe. Avança, papá. Deus quer começar a responder a tuas orações. Nzambe alinga bando ya lola ba prière na yo. Muda o teu sujeito da oração. Changer lolinga na sujet de prière. Toda oração Prière nyonso. que tem motivo errado, Oza na motif mabe. Deus não responde. Nzambe ayanolaka te. Diga ao seu próximo. Yebana Toda te- oração prière nyonso. que tem motivo errado, Eza na motif mabe. Deus Nzambe não responde. ayanolaka te. Bons aplausos. Beta maboko makasi. Vamos na Bíblia. Otanga Bíblia. Estou no Tiago. Na livre Jacques. Tiago Jacques 4, Jacques chapitre 4 verso 3. verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Estão a pedir, Baosenga não estão a receber, bozozwa te porque estão a pedir mal. po bozosenga mabe. Vamos aí? Dans le but de satisfaire vos passions. Porque querem satisfazer Po bolingi bosepelisa os vossos desejos. baposa na bino. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A tua
tua oração losambo na yo deve ser segundo a vontade de Deus, esengele elandisa ma volonté ya nzambe segundo a palavra de Deus. selon la parole de Dieu. Bem amado, olha-me. Bien aimé talanga, Se alguém para orar, a Deus para responder. soki eza na mutu akosambela eza na nzambe akoyanola, Mas Deus não está a responder a tuas orações me nzambe azoyanola te bapriere na yo porque estás a pedir mal mpo ozosenga mabe para satisfazer mpona kosepelisa os teus desejos. baposa na yo. Mas Deus Me nzambe quer que a tua oração alingi ke priere na yo seja segundo a sua vontade. ezala kolandisama mokano ya nzambe. Aleluia. Amen. Muita gente faz a oração assim. Bato ebele basalaka priere boye. Deus, Nzambe estou te dando 12 meses. nazopesa oyo basanza mibale, Vou fazer só 2 meses dessa igreja. nakosalaka te mwa na eglize oyo. Se você não operar na minha vida, Soki osali te na vi na nga não vou vir mais na igreja. nakoya so te na eglize, Deus não vai operar para você não vir mais. nzambe akosala te mpo oyo mpo oya su te. Diga ao seu próximo, Deus não vai operar para você não vir mais. Esse aqui é ameaçar a Deus. wana eza kogrimase É nzambe, intimidar Deus. eza kogrimase Papa, nzambe. se você não operar, não vou. Papa yo soki osali te nakoya su te Há gente que faz Deus. nzambe. Esse aqui é o quarto toque do profeta. Eza 4e touche ya Só prophète, falta 3. eza nkaka 3. Senão houve a cura, não vou vir mais. soki na moni lobiko te nakoya su te, Não haverá cura guérison ekozala para te você não vir mais. mpo yo oya su te. Avança, papa. Yes. Aleluia. Betele sur maboko. Bons aplausos. A pessoa que faz oração, Yana bato mosusu basala priere. Deus, Nzambe tenho muito sofrimento. tala souffrance ebele Me mata embora. bomanga No trabalho, nasalaka te, a doença não acaba. malade esilaka te, Deus me mata embora. nzambe bomanga kaka. Não haverá resposta. Réponse okomona te, Deus não vai te matar. nzambe mpe akoboma yo te. Muita gente Bato ebele tão pede mal. bazosenga mabe, Deus responde às orações. nzambe ayanolaka A bapriere. pessoa tem problema no tribunal, eza na mutu mosusu aza na problème na tribunal, está fazendo oração para corromper o advogado do outro. azosala priere mpona korompre avocat ya mosusu. Deus, Nzambe estou a ungir essa água. nazopakola Aliás, este dinheiro. nazopakola Quando vou apresentar naquele advogado, ntango nakolakisa na avocat wana para ele aceitar já. ya ndima deja. Aha. Contre la doctrine. Deus Nzambe não responde akoyanola te este tipo de orações. lolenga bapriere oyo. Estão a pedir, azosenga a Bíblia diz, estão a pedir, bino lobi ozosenga não estão a receber, bozozwa te porque estão a pedir mal. mpo bozosenga mabe. Significa, elingi koloba Deus está pronto para dar. nzambe aza pre mpona kozwa, Ele diz, estão a pedir, alobi bozosenga não a receber. me bozozwa te, Ele está pronto para dar. ye aza pre mpona Mas kopesa, disse, não estão a receber, me alobi bozozwa te porque estão a pedir mal. mpo zozosenga mabe. Aleluia. Amen. Motivo Motif errado, ya mabe, não haverá resposta na tua oração. réponse mpe kozala te na losambo. Essa tarde, Na pokwa lelo Deus quer responder nzambe alinga yanola na tua na oração. losambo na Mas yo. motivo, Me motif não faça oração para satisfazer só os teus desejos. kosala priere moko te mpo satisfaire ka baposa na yo. Faça uma boa oração sala losambo malamu segundo a vontade de Deus. kolandisa ma volonté ya É por nzambe. isso, Yango wana filho de Deus mwana nzambe tem que ter tempo para ler muito a Bíblia, fo kozala na ntan ya kotanga bible para ter conhecimento da palavra de Deus. mpona kozala na connaissance ya parole de Dieu. Vai começar a orar bem. obanda osambela bien. Não pode dar Deus ultimatum. okoki kopesa nzambe ultimatum Não te. pode dar prazo a Deus. okoki kopesa temps te na nzambe, Prazo. temps limite na nzambe. Deus, se não operar, soki nzambe osali te vou voltar embora na vida da prostituição. Não, Prostituição. nakozonga na vi ya kindumba, Deus não vai operar, você vai voltar nessa vida. nzambe akosala pe te yo kozonga na kindumba. Imagina que Deus kanisaki nzambe
Quel qui est seulement traverse este momento. alingi ndeko oyo a traversé moment oyo. Momento das dificuldades. Moment ya difficulté. É o plano de Deus. Eza plan ya Nzambe. Que você atravessa momento de dificuldades. Que ye o traversé moment ya difficulté. Ele sabe o que vai fazer na tua vida. Nzambe ayebela na kosa na vie na yo. Você deveria fazer oração, Deus, que a tua vontade se concretiza na minha vida. Yo sengelo sala pour que Nzambe volonté na yo ko kusama na vie na. Mas você está adaptado para prazo a Deus. Mais yo zo pesa limite na Nzambe. Senão, Que soki te nunca mais vou ir na igreja. okomona nga soute na église. Motivo errado. Motif a mabe. Deus, Nzambe me dá carro. pesa nga kar. Me dá carro bonito. Pesa nga kara kitoko. No fundo do teu coração, Na samu tema na yo. é para você mostrar aos outros Pola kisaba ninga. que você tem. Que yo zanango. Não vai receber. Akozwa te. Yes. Quer dinheiro. Ozana mbongo. Quer dinheiro. Olingi mbongo. Que Deus te dá dinheiro. Que Nzambe pesa mbongo. Mas no fundo do teu coração, Mais na samu tema na yo. você quer castigar a vida de uma pessoa. Olingo bebisa via mutu moko. Quando você vai receber dinheiro, Soki yo zwi mbongo. Deus não vai te dar. Nzambe akopia yo te. É por isso muita gente, Yango na bato ebele. quando consegue alguma coisa na vida, Soki azwi eloko moko na vie. quer mostrar que ele que tem. Alingi alakisa ke ye aza wana. Deus não gosta assim. Nzambe alingi abongo te. Amanhã não vai te dar mais. Lobi akopesa osu te. Tudo que recebemos a Deus Nyonso tozwaka na Nzambe. é para tornar a bênção para os outros. Po eza ekoma lipamboli mpo na bato mosusu. Diga ao seu próximo, tudo que recebemos a Deus Nyonso tozwaka na Nzambe. é para tornar a bênção para os outros. Eza po ekoma lipamboli mpo na baninga. Se hoje Deus te abençoar, Soki lelo Nzambe apamboli yo. deve saber, Esengeli oyeba. Deus me abençoou Nzambe apamboli nga. para eu tornar Mpo nga nakoma a bênção lipamboli para os outros. ya bato mosusu. Très bien. Alguém que está abençoado tem muito dinheiro, Mutu moko aza pambola baza na mbongo ebele. não ajuda os outros. Asungaka bato mosusu te. Devemos olhar bem. Fo kotala malamu. Essa bênção não é de Deus. Lipamboli eza O Nzambe que te. é de Deus Po oyo eza é Nzambe. para abençoar os outros. Eza mpona kopambola baninga. Amen. Enquanto que estás a fazer oração, Deus abençoa-me. Ntango osala priere Nzambe pambola nga. Abençoa-me. Pambola nga. Deve saber, Esengeli oyeba. basta receber esta bênção. Soki nazwi lipamboli É oyo. para tornar Eza mpona a kokoma bênção lipamboli para os outros. ya bato mosusu. Ela pode começar a fazer oração, Deus. Ye banda okosala priere Nzambe. Ela Ye pode fazer oração, Deus. akobanda kosala priere Nzambe. Pode fazer oração. Akoki kosala priere. Deus me dá dinheiro da propina. Nzambe pesanga mbongo ya minerval. Não tenho dinheiro para pagar na escola. Naza na mbongo ya kofuta na ekole te. Se ele Soki ye tá abençoado, Deus já lhe abençoou. Nzambe apamboli deja. Deus vai mandar esse irmão para ir buscar dinheiro nele. Nzambe akotinda ndeko ya mwasi akezwa mbongo epai na ekuna. Porque dinheiro não vai cair do céu. Mpo mbongo ekouta na lola te. Irmã vai ir ter com ele. Nzambe akende epai na ye. Irmã vai ir ter com ele. Ndeko akende epai na ye. Ele, como tem muito, Ye lokola aza nango ebele. quanto é a propina? Minerval combien? 35. Eza 35 000. Você paga a propina 35 Yo futa minerval 35 000. por mês? Na sanza. Por mês? Na mois. 35. 35 000. Tudo aonde? Ah, ok. Ele vai tirar 35 mil, Ya kozwa 35 000. vai entregar na irmã. Apesi ye. Deus Nzambe respondeu ayanoli a oração da irmã losamba ndeko mwasi através da tua bênção. na nzela ya lipamboli na yo. Amen. Amen. Jesus Yesu disse à mulher samaritana: alobi na femme sesa yo. água que eu vou te dar Mayo nga na kopesa yo. tornará Ekokoma fonte da bênção. source ya lipamboli. Yes. A fonte Source é para muita gente vir cantar. pona bato ebele bakotokaka. Aleluia. Amen. A bênção que nós recebemos a Deus Lipamboli biso ozwaka na Nzambe é para tornar eza po ekoma a fonte para os outros. source ya bato Se mosusu. Deus te abençoar hoje, Soki Nzambe apamboli lelo, você não tornou a bênção para os outros, yo okomi lipamboli pona baninga te. você vai abaixar. Yo kokita. Yes. Tudo que tens não é só para você, Nyonso oza nango eza pona yo te. é para os outros também beneficiar. Eza pona baninga pe ba bénéficier nango. Aleluia.
Amen. Amen. Deus abriu uma porta, Nzamba fongoli porte moko. você fez business, Yo sali business moko. ganhou 100,000 kwanza. O gagné 100,000 kwanza. Não é, aquele 100 não é só para você e a tua mulher e os teus filhos. 100,000 wana ezaka pona yo te na mwaso na bana no te. Ajuda pelo menos alguém com 5,000 kwanza. Sunga pe mutu moko na 5,000 kwanza. É por isso, cada vez que estás a fazer oração, Yango tangu nyonso sala prière. deve saber, Esengelo yeba. tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Nyonso foza la kolanda volonté nzambe. Devemos saber na igreja que Deus responde às orações. Esengeli to yeba na église que nzamba yono la kaba prière. A pessoa para oferecer Ezala bato musu po akaba. custa Eza passe. enquanto que tem. Orke zanango. Enquanto que tem. Ya zanango. Ele tem, Ya zanango. mas para dar Me pona okaba. nos outros. Na ba mususu. Então vale a pena Deus desviar a benção, Malamu nzamba a dévier li pamboli. enterrar mora no outro, Ekende na mutu mususu. que vai tornar a benção para os outros também. Ko koma li pamboli pona baninga. Aleluia! Amen. Kabaka e. Muita gente está a morrer, Bato bele bazo kufa. estão a deixar roupas não usadas. Bazo tika bilamba sikana balatate. Nunca tive tempo para usar, Azala na tata kolate Muito. Bilamba bele. mas para oferecer Me pona kokaba. custou bastante. Eza passe. Foi embora, Akei. deixou isso. Bilamba tikali. Deus Nzambe. responde às orações. Ayano la kaba prière. C'est alguém para orar a Deus para Soki ezala responder. mutu akosambela eza na nzamba koyanola. Mas as nossas orações Me ba prière na biso. devem ter motivo puro. Esengeli eza na motif. Não é motivo errado. Ezala motif ya mabe te. Aleluia. Amen. Que Deus Po nzambe sabe ayebi o profundo source do teu ya source na yo coração. ya motema. Bem amado, você está a precisar 1 milhão. Bien-aimé, yo eza na posa 1 million. Há pessoas que estão a precisar 10,000. Eza na bato mosusu azoka 10,000. Então você fica concentrado para Deus te usar e resolver o caso do outro. Yo ozala concentré po nzambe asalela yo oresolve sujet ndeko mosusu. Uma vez numa igreja, Toro moko na église moko. o pastor disse: cada pede a Deus o montante, o valor que você quer. Mutu na mutu asenga valera mbongo na nzambe oyo alingi. Alguém estava a pedir: Deus, dê-me 500 milhões de dólares. Ndeko moko azosenga nzambe pesanga 500 millions. Ele já tinha muito dinheiro. Azalaki deja na mbongo ebele. Não tem como pedir a Deus 100 mil dólares. Tinha muito já. Azalaki deja mbongo ebele Deus, mo dá 500 milhões. Pesanga 5 Ele ouviu alguém ao lado: o ayoki mutu mosusu mpele Deus. asambele nzambe. dê-me 1.000 dólares. Pesanga Se $1,000. você me dá 1.000 dólares, Soko pesanga $1,000. vou passar para testemunhar. Nakolenga pona otemoni. Ele olhou, Atali ye. meteu a mão no bolso. Atie loboko na 1, poche. 2, 3, 4, $1.000 $1,000. Disse: olha, irmão, Ndeko. não incomoda mais a Deus. Ko tutungisa su nzambe te. Deixa nós fazer oração. Tika nga na sala prière. Você pode fazer isso na igreja? Yoko sala ngo na église. Alguém a pedir roupa. Olha, depois do culto vamos na minha casa, não ora mais, vou te dar roupas. Ndeko Yes. moko sala na prière nzambe pesa bilambo yebise tika. Deus não está a responder muito a gente, porque os corações Nzambe azoyana na bato ebele te po mitema. os corações não estão disponíveis para tornar a bênção para os outros. Mitema eza disponible te pona okoma lipambo le Quando bato. estamos a fazer oração, estamos a pedir alguma coisa a Deus, Deus está a olhar o motivo. Tango osala prière tosenga na nzambe nzambe otala motif. Aleluia. Amen. Deus Nzambe disse alobi aqui na palavra, awa na ilumana no ye. Tiago 4:3, Na Jacques estão chapitre a 4. pedir Bozo senga. e não estão a receber, Bozo zwa te. porque estão a pedir mal. Bozo senga mape. Devemos ter o conhecimento da palavra de Deus Esenge toza na connaissance à parole de para Dieu. orientar bem as nossas orações. Pona ko orienter malamba prière na biso. Começa a ler muito a palavra em casa. Banda ko tanga mingi le Vai na nzambe. orientar bem a tua oração Banda ko orienter malamu le sambo na e yo. Deus vai te abençoar. Pe nzamba ko pambola yo. Aleluia. Amen. Pode estar na igreja. Okoza na église. Pode estar na igreja. Okoki kozala na église. Na presença de Na Deus. présence ya nzambe. Mas sem receber a resposta da oração. Mais sans kozwa réponse ya prière. Enquanto que Deus responde às nossas orações. Or que nzambe aoyanola ba prière. Vamos ver a oração de uma mulher perante a Jesus. Tokomona losambo mwasi moko na présence ya nzambe. Mateus 20. Matthieu chapitre 20.
Essa mulher não recebeu. Mwasi azwaka te. Se encontrou com Jesus. Akuta na Yesu. Pediu, Asenge. mas não recebeu. Nazwi te. Mateus. Matthieu. Primeiro livro do Novo Testamento. Livre à liboso na Nouveau Testament. Mateus 20, Matthieu chapitre 20, verso 20. Vamos em português. verset 20. Lemos em português. Até 22. Mateus 20, no seu verso 20 até 22. Yes. Então se aproximou dele a mulher dos filhos de Zebedeu, com o seu filho, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. 21. E ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. 22. Jesus, porém, respondeu, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Vamos aí, francês. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Uma mulher, Mwasi moko. Zalawana, uma mulher Mwasi moko. na Bíblia Na Bible. tinha 2 filhos. Azaki na bana mibale mibale. 2 filhos. Bana mibale mibale. 2 filhos. Bana mibale. João e Tiago. Jean pe Jacques. 2 filhos. Bana mibale. Aproximou perante a Jesus Aposa na presença de com seus filhos. na bana mibale. Com 2 filhos. Na bana mibale. Aproximou. Aposa ni. Depois, Et se prosterna se ajoelhou Bafukami perante a na Jesus. presença de Yesu. Adorou a Jesus. Badore Yesu. Aleluia. Amen. Depois de adorar Après quoi adorer Jesus, Yesu, vamos aí, pour lui faire une demande. queria pedir alguma coisa a Jesus. balingaki basenga eloko moko na Yesu. Chegou Akomi com seus 2 filhos, na bana mibale se ajoelhou, bafukami significa adorou a Jesus, basali adoration na Yesu. porque queria pedir alguma coisa a Deus. Po balingaki basenga eloko moko na Yesu. Tinha uma boa atitude perante a Jesus esta mulher. Azalaki na atitude da malamu na presença Uma de Yesu. boa atitude. Atitude da malamu. Jesus gostou. Yesu asepe nango. Gostou. Asepe A nango. mulher chegou, Mwasa komi começou a adorar. abandi ko adore. Se ajoelhou. Jesus gostou. Yesu asepe nango. Porque a mulher Po mwasi queria pedir alguma coisa a Deus. alingaki asenga eloko moko na Yesu. Jesus disse: Yesu alobi o que queres? olingi nini? O que Queres? pergunta ao seu próximo, o que queres esta tarde? Olingi nini na pokoli? O que queres que Jesus faz esta tarde na tua vida? Olingi nini Yesu asa na pokoli? Jesus perguntou a essa mulher. Yesu atuni mwasi oyo. Depois de adorar, Après ko adore ye. depois de Jesus gostar, Après Yesu ko sepela o que queres? olingi nini? Olha o que a mulher queria. Yoke eloko mwasi alingaka. Ordonne que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ordena Ordonner que esses 2 filhos que meus, bana nanga mibale oyo quando você estará no trono, tango yoko vana kiti na boko. deles para ficar ao teu lado direito, Moko na bango aza na droite na o yo. outro ao teu lado esquerdo. Mosusu aza na gauche. Isso foi o pedido da mulher. Wana ezalaki bosengi ya mama. Pediu mal. Asengi mabe. Oh yes. Aí Jesus Okutana Yesu. está aí. Yesu ye wana. Jesus gostou da sua atitude. Yesu asepe na atitude na yo. Adorou. Adore. Jesus disse: o que queres? Sikolingi nini? Ele pediu a Jesus: Asengi na Yesu. esses filhos Bana nanga oyo. meus, Bana nanga oyo. quando você estará no trono, Tango yoko vanda na boko. permita Permettre que um fica ao teu lado direito, que moko azala na droite na yo. outro fica ao teu lado esquerdo. Mosusu azala na gauche na yo. Pediu
mal. asengi mabe. Et ce qui a côté c'est l'iglesia. Yango esalamaka na église. Pour dire Chegaraki, Okokoma na église. t'as fait Deus opéra. Ozomona nzambe azopere. Deus a liberté psoa. Azokangola bato. Deus a coura psoa. Nzambe azobikisa bato. Deus a révélé le problème à psoa. Nzambe azorevele ba problème. Deus a dat directive. Nzambe azopesa ba Quando directive. vai chegar o momento de pedir a Deus, Tango koma tako senga na oração, na losambo. você pede mal. Yoko senga mabe. Sai Obimi. da mesma maneira que vieste, Obimi ka ndengo yaki. sem oração. Sans prière. Por que estou a dizer essa mulher pediu mal? Pourquoi nazoloba mwasi asenga mabe? Ele não sabia Ye ayebaka te. as condições Condition que determinam a hora de estar no reino. Ayeba kite ba condition oyo e determina ka honneur yo sala da gloire. Não sabia as condições que determinam a honra de estar na glória. Você tem que querer brilhar etapas. yo lingo briller betape. É por isso não estás a receber o que estás a pedir a Deus. Yango nazoka kozwa te loko zosenga. Digo-te a verdade, Jesus responde às orações. Na biso solo ke Yesu ayanola balo. Mas quem pede mal Me o asenga mabe. não recebe. Akozwa ka. Jesus pode gostar da tua oferta. Yesu akoko sepeno Pode frère. gostar da tua atitude. Ako sepeno Pode titula. gostar da tua posição na igreja. Akoko sepena position. Mas a na igreja. pedir, Me kosenga. pode pedir mal. Okosenga mabe. Oh yes. A mulher queria, é uma boa mulher, hein? Mwasi nazaka ma. Gostava muito dos filhos. Zakolinga bana ne. Esta mamã Mama oyo. é uma boa mãe. Mama moko malamu. Queria que os filhos Alingaka bana na ye. ficassem no trono. Bavanda na bokonde na lola. Outro ao lado direito, Moko na droite. outro ao lado esquerdo. Susu na gauche. Lá no trono. Kuna na lola. Isso é o desejo da todas as mamães Wana ezalaka posa pena ba mama nyo. para os filhos. Pona bana na bango. Mas cuidado, Mekeba. pode fazer oração para o teu filho Okoko sala prière pona bana na yo. e Deus talvez não pode responder. Ta musu nzamba ya nolite. Se você pedir mal. Soki yo zo senga mabe. Jesus disse a ele: Yesu ayebisi. vamos aí. Jésus répondit, Jesus respondeu: Yesu ayanoli ye. vous ne savez ce que vous demandez. não sabes Boyebi te. o que estás a pedir. Oyo bozo senga. Muita gente na igreja, Bato ebele na église. quando pede alguma coisa a Deus, Soki osengela mona nzambe. Deus está dizendo: você não sabe o que estás a pedir. Nzamba zo yo yebi te loko zo senga. É profundo. Pede bem, Senga bien. porque Deus Po nzambe responde às orações. ayanola ka ba prière. Tem que pedir bem. Esengelo senga bien. É Jesus que perguntou à mulher: Eza Yesu mutu atuna ka. o que é que queres? Olingi nini? Significa que ele estava pronto para responder, Elingi koloba azalaka prêt pona koyanola. para dar na mulher o que precisava. Pona kopesa na mwasi loko azalaki nango posa. Trono, Trône. trono. Trône. Não sabes Oyebi te. o que estás a pedir. Eloko zo senga. Jesus disse: Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? podem beber cálice Okoki komela que eu vou beber, kupo nga na komela. porque antes de subir no trono, Po avant mata na trône, a cálice eza na coupe. deve beber Esengelo mela. a morte Eza liwa da cruz, ya croix. porque no há trono Pas de trône, sem a cruz. sans la croix. Só não pode vir perante a Deus e pedir o trono Okoki koyata na présence nzambe osenga trône, sem pedir a cruz. sa kosenga ekolo. Não há glória Gloire moko te, sem sofrimento. sans souffrance. Yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Alguém não pode passar na formação tornar militar Mutu moko tako sem formação, Sem formação. porque o teu tio é general, o teu tio é presidente, quero ser coronel. Existe? na Passa primeiramente na formação. liboso na formation. Não há glória sem sacrifício. Gloire moko te sans Amen. sacrifice. Não há trono sem a cruz. Trône moko te sans Não há croix. céu sem a morte. Lola moko te sans liwa. Casa pedir o que não sabe. Ozo senga eloko yebi te. Você tem certeza que Deus responde? Yo oza sir ke nzamba ya no. Porque aqui você anda a ver maravilhas. Po ao mona ba merveille. Mas por que Deus não responde às tuas orações? Pourquoi nzamba azwana na ba prière no te? Talvez você pede mal. Tamusu yo senga mabe.
Que je viageais par prouver aux autres qui eles não têm dinheiro. Olingo o voyager pour prouver baninga que bango bazana mbongo te. Que je comprends ma boa casa para prouver aux autres que você que tem mais coragem. Olingo somanda monga bala pour prouver baninga usana courage ko le. Basta Deus olhar o teu coração não. Essa aqui não é digno de ter o que está pedindo. Tá ganza batala mutema lobi o za dignité ya kozwa eloko zo. Jesus disse. Yesu lobi antes do trono. Avant trône tem cálice. Ezana coupe. A cruz. Coupe wana eza croix. Et a cruz depois o trono. Eza croix liboso avant trône. Não sabes oyebite o que estás a pedir. Eloko zo senga. Deve mudar as tuas orações. Localiza bem as tuas orações. C'est alguém para orar a Deus para responder. Você quer casar para mostrar os outros que não são bonitas? Vou lhe dar convite, vai ver. Vai vir no meu casamento. Deus está olhando o teu coração e vai desviar o marido. Yes. Porque você não merece. C'est alguém para orar a Deus para responder. Mas devemos saber orientar bem as nossas orações. Pedir o que merecemos para a glória de Deus. Aleluia. Amen. Jesus disse a essa mulher: não sabes o que estás a pedir. Pedir mal a Deus não há resposta. Deus me dá dom da profecia. Porque você quer começar a envergonhar pessoas. Começar a dizer o que as pessoas fazem na escuridão. O que a pessoa fez no quarto. Você quer que Deus te abra os olhos para você começar a dizer isso perante a pessoa, envergonhar a pessoa. Nunca na tua vida Deus te dará a graça da profecia. Oh yes, oh yes, oh yes. O que falamos no momento da profecia é pouco em relação daquilo que não falamos. Repito. O que falamos na profecia é pouco em relação àquilo que guardamos. Posso vir pode te olhar e tu escolher. Essa aqui não vou falar, essa aqui não vou falar. Se entrega a Deus, Deus quer te abençoar, não sei tu. Acabou. O que guardei, se falar isso aqui, você nunca mais vai vir na igreja. O que você fez ontem, se eu revelar, você pode mudar até a casa. Mesmo bairro changer. Se eu revelar o que você fez ontem, mesmo policiais podem te meter na cadeia. Deus responde orações, mas devemos saber pedir. Se pedirmos mal, não haverá resposta. A Bíblia diz, no domingo vimos esse versículo bíblico. A Bíblia diz: tudo que vocês pedem vão receber, somente creia. Mas quantas pessoas têm a fé não estão a receber o que pede a Deus? Quantas pessoas estão a usar esse versículo bíblico? Deus, a Bíblia diz, somente com a fé, tudo que vamos pedir, vamos receber. Recebeste? Alguma coisa não vai bem. Porque Deus responde. Por que não está respondendo? Você que tem a fé, alguma coisa está mal. Não podemos só dizer se há alguém para orar, a Deus para responder. Findamos aqui, nada.
nesta tema devemos saber que pode impedir Deus responder. Quantos servos de Deus estão a orar? Deus também quer começar a curar os doentes. Uma vez eu publiquei no Facebook uma cura que aconteceu aqui. O amigo pastor ligou para mim. Disse: mostrei na minha esposa. Me perguntou o que o profeta Ben faz para essas coisas acontecerem na igreja. Porque eles também têm a igreja, mas não acontece. Se Deus te dá graça da profecia hoje, você vai começar a profetizar na rua, no táxi. Irmão, você no táxi, você tem que começar a temer a Deus. Você ontem saiu com a mulher ali. É aí que não estamos a conseguir o que estamos a pedir a Deus. Se alguém para orar, a Deus para responder. Mas o motivo, o teu coração, depois de receber o que estás a pedir a Deus, o que seria? O que seria a tua vida? O que você vai fazer naquilo que Deus vai te dar? Tudo que pedimos a Deus deve ser segundo a sua vontade. Diga ao seu próximo: Deus responde orações. Mas motivo errado, não há resposta. Yes. Essa mulher teve oportunidade que muitos não teve. Você encontrou com Jesus. Os filhos estão aí. Jesus queria ouvir o seu pedido para responder. O que queres? Pede. Trono. Não. Primeiro é a pedir o mal. É a cruz. Bons aplausos. Jubila. Bons aplausos.